Olá pessoal, aqui é o Túlio e hoje estarei falando para você que quer se tornar um camiseiro 10K. Para quem não sabe, Camiseiro 10K é um programa onde pessoas comuns que nunca empreenderam, nunca tiveram seu negócio próprio, têm a oportunidade de empreender num negócio de moda e faturar R$ 10.000 ou mais por mês produzindo e vendendo camisas incríveis. Irei estar postando conteúdos diários que te ajudarão a se tornar um camiseiro 10K. Hoje estarei falando para vocês aí o porquê escolher corretamente as cores da sua malha na composição da sua camiseta te dará uma maior lucratividade, né? Embora se trate de moda, o universo masculino ele é bem diferente do feminino. É certo que a coisa já foi bem pior. O homem de hoje, mais moderno, está aberto bem mais às novidades. Porém, a coisa ainda cresce devagar, né? Ainda há o conservadorismo. Em toda essa minha trajetória em relação à produção e venda de camisetas, de malha, eu identifiquei padrões em relação à representatividade de cada cor, percentuais dentre uma produção de camisetas na hora de sua venda que eram mais expressivos que outros. E esses padrões eu criei uma tabelinha que eu queria dividir com vocês e explicar o porquê de cada representatividade, ou seja, de cada percentual ser tão diferente um em relação ao outro, tá? E essa tabela, o que ela vai fazer? Ela vai otimizar, né, a sua produção em relação à venda, de forma com que sobre o mínimo possível, quase nada, que você venda toda a sua produção e não tenha perdas, né, com contas de estoque, e isso aí vai representar uma maior lucratividade. Então, pessoal, como eu falei, depois de muito tempo, após experiências serem feitas com várias produções e vendas, né, de modelos diferentes de camisetas, eu identifiquei esse padrão, um padrão para um percentual para cada cor, né? Então eu criei essa tabelinha. O preto, né, representa 40% de toda a produção, ou seja, toda a produção que for feita, 40% eu compro de preto, né? 30% de branco, 30% da cor branca, né? Então toda a produção 30% de branco. Aí vemos aqui a terceira cor. A terceira cor é 15%, né? E ela pode ser de acordo aí com... Vocês podem variar, né? Uma hora utilizar o verde militar, outra hora usar um vermelho escuro, ou um mostarda, ou um caramelo, ou um azul marinho. Então, usando as duas cores e uma dessas aqui, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa como terceira cor. E aí fica a gosto. Eu aconselho, né, a você diversificar. Em uma produção você pode usar o verde militar, então seria branco, preto e verde militar, né? Ou em outra produção você usar um vermelho escuro, um vermelho que fuja um vermelho muito vivo, né? Um pouquinho mais escuro, quebrando aquele vermelho muito vivo. Então você pode ir até um vinho. Então esse vermelho escuro vai de um vermelho um pouquinho mais escuro do que o vermelho sangue e ele pode chegar até o vinho. O mostarda, né, é aquele mostarda mais queimado, não muito um amarelo muito forte, é um mostarda mais queimado, tendendo para um caramelo, né? E um azul marinho. Então assim, se usar preto, o branco, a terceira cor, não vai ser o verde militar escuro, o vermelho escuro, o caramelo e o azul marinho. Vai ser sempre uma dentre essas quatro opções, que aí você vai escolher. E você vai variar de acordo com a quantidade de produções que você vai fazer, tá? Aqui, na quarta cor, é o detalhe mais importante, porque toda moda, toda a tendência, toda a coleção, ela vem trazendo cores novas, né? Cores da estação, são tendências. E para o masculino,
para que você que faz a sua camisa diferenciada, às vezes é importante você ter essa cor para você sinalizar que você está também acompanhando as tendências. Porém, às vezes essas cores, elas são muito perigosas, representam muito risco. Então, o que vocês vão fazer? Escolher de 10 a 15%. Bem, aqui 40 do preto, 30 do branco, dá 75. E aqui mais 15 da terceira cor, que pode ser uma dessas 4 cores, vai dar 85. Sobra 15%, né? Então, como é que você vai escolher de 10 a 15? Se a cor for uma cor muito extravagante, uma cor muito fora do usual, uma cor que represente muito risco, você vai ser mais conservador e vai comprar 10% só dessa cor. Então, você está minimizando o seu risco. Aí vai faltar 5%, porque 40, 70, 85 mais 10, 95. Aí o que você faz? Transporta esses 5% para o preto. Então, você aumenta o preto para 45. Então, à medida que você tirar 5% aqui dessa cor, se ela representar uma cor muito arriscada, ou seja, um lilás, uma cor assim que o homem vai sofrer algum preconceito em relação ao homem e não vai ter muita atração, então você pode diminuir para 10% essa cor. Então, aí o que você faz? Você pega esses 5% e aumenta aqui no preto, que o preto nunca erra. Então, sempre o refúgio aqui vai ser o preto, porque o preto é a cor certa. E vocês não fiquem assustados que mesmo essas duas cores aqui com percentuais bem maiores que as outras, se elas saírem na frente, porque isso é uma coisa normal, isso deve acontecer. Então, assim, essa quarta cor, ela é uma cor que representa, às vezes, um risco muito grande. Então, essa é uma maneira de você minimizar esse risco, diminuindo o percentual dela e jogando para o preto. Agora, tem uma outra coisa. Se essa quarta cor pode acontecer de uma dessas cores aqui ser a cor da moda. Então, a quarta cor pode ser, de repente, um caramelo, um mostarda, que vier como tendência, como cor da moda. O que você vai fazer? Você vai usar os 40% do preto, os 30% do branco, os 15% de uma terceira cor e mais 15% da cor da moda. Vamos supor que, de repente, a cor da moda seja um mostarda, né? Então, você pode escolher aqui o preto e o branco, e uma terceira cor, o verde militar, e o mostarda sendo essa cor da moda, se ele se apresentar na tabela de cores como cor de tendência. Às vezes acontece. Então, como essas cores aqui representam menos risco, vocês podem sim estar usando a totalidade dos 15%. Então, assim, cor preto, 40%, a cor branco, 30%, 15% para uma terceira cor, que pode ser uma dessas 4 cores, e de 10 a 15% para a quarta cor. Se a quarta cor for muito agressiva em relação ao universo masculino, ou seja, se ela representar um risco muito grande, o que vocês vão fazer? Diminui 5%, joga 5% para cá, o preto vai para 45% e aqui vai cair para 10%. Então, o risco de você ter essa quarta cor vai diminuir. Ou seja, na hora de você vender sua camiseta, na hora do giro, se essa cor girar menos, você está se arriscando só em 10%, tá? E também você vai representar que está dentro da tendência. Isso é bom para você, de repente, fazer seu catálogo, tirar sua foto, que você vai sinalizar para o seu cliente que você está seguindo a tendência. Porém, você vai estar seguindo, mas com bastante cuidado, porque a sobra vai fazer com que a tua lucratividade caia. Por quê? Você vai ter que ou liquidar, né? Você vai ter que fazer alguma ação fora do normal e não vai vender a sua camiseta ao preço cheio. Então, quanto menos você sobrar da sua camiseta, vai ter maior lucratividade. Por isso é de suma importância que você dê importância às cores. As cores que você vai estar comprando para fazer a sua produção. Por quê? Porque as cores elas vão representar um maior ou menor giro, de acordo
com a sua assertividade. Se você acertar nas cores, você vai girar mais rápido e girar a totalidade. Girando a totalidade da tua produção, você não terá ponta de estoque, não precisará fazer liquidação. Então, assim, isso é muito importante. Agora, uma outra observação importante. Somente utilizar essa tabelinha aqui de percentuais de cores para produções de camisas diferenciadas. Então, o que eu chamo de camisa diferenciada? Toda camisa que tem algum trabalho adicional e saia da t-shirt básica lisa. Então, quando você entrar nesse universo de t-shirt lisa, aí a coisa se torna um pouco diferente, porque a quantidade de cores, isso interfere na compra do cliente. Ele leva o cliente que é básico, que às vezes compra essa camisa para dormir e tudo mais, ele vai levar uma quantidade de cores grande. Mas não é o nosso caso, não é o caso das nossas camisas incríveis, que elas fogem do básico. Mas eu só estou dando esse adendo aqui para vocês não pensarem que quando for uma camisa básica, uma t-shirt 100% lisa, de meia malha, vocês saem fora dessas 4 cores. Isso daqui é estritamente para as camisas diferenciadas e incríveis que vocês vão criar. Então, galera, uma vez vista, né, essa tabela, você às vezes pode se perguntar, como é que eu vou saber qual é a cor da moda, né? Como eu vou saber qual é a cor da moda para eu poder direcionar esse percentual para comprar essa cor? Bem, geralmente as fábricas, né, ou atacadistas, eles têm uma tabelinha de cores. E os próprios vendedores, né, os vendedores que te atendem, eles vão te fornecer essa cartela de cores e vão estar falando, e você sempre vai estar comparando uma tabela de uma coleção anterior, e você vai vendo as cores novas que vão surgindo, e essas cores também, elas vão sendo muito expostas no mercado, né? Tanto no feminino quanto no masculino, essas cores vão ficando mais em evidência. Então, assim, o que eu só peço para vocês é a prudência nessa cor, porque a tua lucratividade, ela vai estar muito mais voltada para o teu giro total, né? Ou seja, a capacidade que você vai ter, de acordo com a sua produção feita, de girar todos os seus produtos e não deixar que tenham sobras, porque essa sobra pode estar o seu lucro. E aí é onde você vai ter que recorrer, porque você não vai ficar com uma produção parada, você vai recorrer a alguma estratégia de liquidação, de queima de estoque, e aí você vai ter perda. Então, se você conseguir minimizar, né, o risco, né, de sobra, comprando o percentual certo de cada cor, isso vai te dar com certeza um giro homogêneo, ou seja, que todas as cores saiam e que você tenha uma lucratividade maior. Então fique ligado, essa é a métrica que você tem que ter para você poder tocar os seus projetos das suas camisetas, e o investimento que você fizer, ele volte o mais rápido possível e sempre com uma assertividade. Eu não garanto que você vai acertar 100%, porque isso é muito difícil. Acontece de produções, né? Muitas produções, você vender 100% da produção, todas as cores. Mas você utilizando essa tabela, você com certeza vai estar minimizando muito o seu risco e vai estar dentro da tendência. São duas coisas muito importantes. Uma coisa é você sinalizar que você também está dentro da tendência, que o seu cliente também vai estar consumindo moda e que você vai estar fazendo isso de uma maneira prudente, ou seja, você vai estar minimizando, uma vez que esse percentual para essa cor que representar um risco muito grande, ele seja bem pequenininho ali. Você vai ter só para sinalizar que você está tendo, mas ela não vai representar um risco num todo da tua produção. Então isso é muito importante. Então, escolhendo as cores certas, você terá uma maior lucratividade. Ou seja,
fará um melhor uso do teu dinheiro e retornará para você um valor maior possível do teu projeto. Ou seja, dentro do seu projeto, esse valor de retorno, ele é muito importante que não fique nada retido em produto. Então, fazendo o uso dessa tabela, você vai ter a totalidade, ou se não a totalidade, perto da totalidade em êxito. Ou seja, todas as cores vão sair e você vai poder tocar os projetos seguintes. Não vai ficar com verba parada, ok? Então sigam essa tabela aí, que eu garanto que vocês terão êxito na concepção de suas coleções, tá bom? Então, pessoal, o conteúdo de hoje é esse aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que à medida do possível eu vou estar olhando todos os comentários e respondendo a todas as dúvidas, tá? Fiquem ligados também nos próximos conteúdos. Estarei postando muito conteúdo de valor aí para que você chegue à sua camiseta incrível, ok? Forte abraço a todos aí.